Como escolher o material ideal para cada trabalho que você vai desenvolver? Você vai pintar um acrílico sobre tela, um óleo sobre tela, um trabalho abstrato? Qual material usar? E eu te digo que tudo depende do que você resolver criar, né? Se você for criar um trabalho abstrato, um não figurativo como esse aqui, a tinta acrílica é uma tinta muito versátil, que é uma tinta à base de água, tem secagem rápida, dá para sobrepor camadas, fazer efeito de frotagem, que é um efeito mais estonado, desgastado, que vai revelando as etapas anteriores. A tinta acrílica também dá para desenvolver trabalhos como este aqui, com pinceladas mais marcadas. O desafio da tinta acrílica, que tem também um recurso de solução, é que ela tem uma secagem super rápida, então você precisa de uma certa agilidade para fazer a integração das cores. Então, para integrar o amarelo com o laranja aqui, se você não tem muita agilidade, a tinta aplicou o amarelo, vai aplicar o laranja, ele seca rápido e você não consegue fazer às vezes essa integração. Com o tempo você vai ganhando agilidade e consegue desenvolver numa boa, como eu já desenvolvi esse daqui todo em acrílico sobre tela, da série Sintonia com a Natureza. A tinta óleo é uma tinta assim, mãezona, sabe? Uma tinta muito versátil. É uma tinta que você consegue fazer o esfumado, a integração, o degradê de uma forma mais tranquila. Muito utilizada para trabalhos mais clássicos, como este aqui que eu tenho do lado, que depois eu mostro em detalhe também para você. Cada trabalho desse aqui eu fiz em períodos diferentes. Eu ensino pintura, desenho, escultura. Eu sou artista plástica, sempre tive escola de arte e eu tenho essa versatilidade na forma de me expressar. Tenho os meus trabalhos autorais, mas como educadora, como professora, eu ensino a explorar vários tipos de plataformas e tipos de materiais diferentes. E eu vim aqui hoje para te falar especialmente sobre essas diferenças, para te dizer que depende do que você vai desenvolver e vale a pena você assim, fazer um teste e experimentar. Então, por exemplo, nas aulas presenciais aqui, eu sempre na primeira aula, eu peço para a pessoa vir sem material para ela experimentar mesmo e testar como que é essa identificação com a tinta acrílica, como que é com a tinta óleo, se ela se identifica mais com uma forma de expressão figurativa ou uma forma mais abstrata. Então, você precisa experimentar, né? E pensar no resultado que você deseja depois. Então, qual o melhor material? É o que você se identificar mais, não existe um certo ou um errado. Eu também poderia fazer, com a experiência que eu já tenho, um trabalho como este usando a tinta acrílica, mas eu preciso de um pouco mais de experiência e usar alguns recursos para retardar a secagem da tinta acrílica, como o médio, que eu também vou te mostrar. Médio é um componente, um material que você adiciona na tinta acrílica, ela vai ficar como a tinta óleo, ela vai demorar bem mais para secar. Então é um recurso interessante, dá para você experimentar. E com a tinta acrílica você pode também explorar tipos de texturas diferentes. Aqui eu fiz uma textura básica usando a massa PVA que eu misturei com cola e criei essa textura. Você poderia fazer texturas usando o papel machê, serragem, areias, vários tipos de materiais alternativos para criar relevos no seu suporte de expressão, texturas, como apliques de tecido também, para depois fazer uma pintura sobrepondo aquela textura. Então é uma tinta que ela adere bem à tinta acrílica, né, em qualquer tipo de suporte, né? Ela gruda muito bem. E vou mostrar em detalhes para você a característica da tinta acrílica. Este trabalho abstrato, o não figurativo, eu fiz então uma textura básica e trabalhei com um efeito de frotagem. E usei a tinta acrílica, que é uma tinta que seca bem mais rápido, é bem interessante para trabalhar sobre relevos e fazer sobreposições. A tinta acrílica também desenvolvi esse
painel figurativo e com bastante experiência ou usando então um médium, você consegue desenvolver trabalhos assim, mais figurativos. Este trabalho que eu pintei em 2005 é um óleo sobre tela e a tinta óleo é uma tinta mãe, sabe? Dá para você pintar no tempo que você quiser, porque ela demora para secar, então para fazer esse efeito de pele bem aveludado, essa integração das cores, é uma tinta mais apropriada para esse tipo de trabalho. E se você deseja acelerar a secagem da tinta óleo, você pode usar um produto que se chama Verniz da Mar. É um produto que eu uso bastante, que ele mantém o brilho da pintura a óleo e ele acelera a secagem da tinta. Ou então existe também um outro produto que é o secante de cobalto. Eu não gosto muito do secante de cobalto, eu prefiro esse Verniz da Mar. Então, uma pintura em acrílico sobre tela, uma pintura óleo sobre tela, as duas figurativas. Já ali eu tenho um trabalho de técnica mista, que eu trabalhei com textura e fiz acrílico também, uma pintura em acrílico sobre tela. Com poucos materiais você faz uma pintura em óleo sobre tela ou acrílico sobre tela. Comprando, por exemplo, as cores primárias, um azul, um vermelho e um amarelo, você pode desenvolver praticamente todas as cores. Eu compraria também um branco para fazer os tons pastéis e um preto, tipo um preto assim. Compensa, eu prefiro, por exemplo, fazer aquisição desses potes maiores de tinta acrílica, esses de 250 ml. Para você testar e experimentar, tem essas bisnagas de 20 ml. Como eu pinto muito, eu já compro embalagens maiores assim. Em relação às cores, eu falei das cores primárias, né? Um tom de azul, um vermelho, um amarelo. Se você puder comprar um amarelo, por exemplo, tipo um amarelo mais iluminado, como este aqui, um amarelo limão, e também um amarelo um pouco mais saturado, é interessante porque na mistura das cores você vai conseguir novas combinações, como esse amarelo aqui escuro. Vermelho, eu prefiro, por exemplo, o vermelho carmim, que é um vermelho bem saturado, mas eu tenho também uma cor que eu gosto bastante para fazer misturas, magenta, né? Então, e o carmim, no momento aqui eu não tenho carmim, eu tenho esse outro aqui. O que acontece desse um outro vermelho assim? Às vezes um vermelho tipo esse aqui, esse vermelho claro, ele é um tom de vermelho que ele contém na composição muito laranja, ou no caso, muito amarelo. Então, se eu for fazer um roxo, que é a mistura do vermelho com azul, pode ser que esse roxo fique mais, não fique um tom de roxo ou lilás tão vibrante, tão puro, tão bonito. Ele vai ficar assim meio que queimado, porque contém aqui na mistura muito amarelo. Então pensa sempre na hora da escolha das cores, os tons mais limpos e puros possíveis, né? E ter assim duas opções. Então, por exemplo, o azul aqui, eu tenho esse azul cobalto e eu poderia ter também um azul cerúleo, que é um azul um pouco mais claro. A tinta acrílica, ela tem essa daqui que ela vem mais em pastosa, né? Ela é em pasta, que eu gosto bastante para técnicas de espatulado. Existe também a tinta acrílica que vem mais diluída, mais líquida, que para alguns trabalhos mais modernos também é bem legal. Para pintar em tela eu prefiro assim. E lembra que eu comentei com você que existe um material que ele retarda a secagem da tinta acrílica? É esse produto aqui. Ele é um gel médio que ele foi desenvolvido para retardar a secagem da minha tinta acrílica. Então eu misturo um pouquinho, é a olho mesmo, tipo, eu coloco para uma porção, tipo uma moeda de tinta acrílica, eu coloco 5 milímetros de uma apertadinha disso aqui já é o suficiente para retardar a secagem. Se colocar um pouquinho a mais, não tem problema, ela vai dar mais transparência, inclusive é um recurso também para trabalhar uma técnica de transparência, para fazer uma veladura, por exemplo, um trabalho, é muito legal. Então eu falei sobre as tintas.
né? Vou até separar daqui. Existe também essas em quantidades de 59 ml, também interessante, tá? Mas para você conhecer, para começar, pode ser essas menores. E se você gostou, identificou, compensa comprar os potes maiores, porque aí rende mais de 250 ml. Pincéis. Para você pintar um quadro, o ideal são pincéis de cabo longo, porque assim você não fica muito preso, sabe? Aqueles de cabo curto não é tão legal. Você segura na metade assim do pincel para a ponta, para trabalhar mais o movimento. E os pincéis a gente chama de chatos, esses pincéis achatadinhos assim, são os mais utilizados. Aí eu coloco na lista do material lá, os pincéis, a numeração é assim de 2 em 2, sabe? Então eu coloco lá o número 2, o número 4, o número 8, 10, o 12. E aí você vai adquirindo os pincéis. Você fala assim, não, mas não quero investir muito. Aí você vai pulando. Então, pega o número 2, depois o número 6, depois o número 10, vai pulando para ter pelo menos aí no mínimo 4 pincéis, né? Para lugares mais detalhados, a gente usa pincel, por exemplo, fazer o detalhezinho dos olhos, um pincel de virola redondo. Esse aqui, por exemplo, é o número 0. Existe o liner, que o pelo é mais longuinho, que é bacana também. O que é a virola? Virola é essa parte de metal que segura o pincel, essa parte aqui. Então, tem o chato e tem o redondo. Para pintura a óleo, a gente usa mais o chato, mas para detalhes, esses redondos aqui pode ajudar bastante. Dependendo do tipo de trabalho, tem esses pincéis de leque, que ele cria, tem esses com as cerdas mais duras, cria textura, para fazer pelinho, graminha, ajuda bastante também. E para preencher áreas, tem esses aqui que eles são da Ceramic, que eu uso bastante para fazer fundos de quadro, para preencher áreas maiores. Esse é o número 40, o código 8044. Apesar de ter o cabo curto, mas ele rende bastante para preencher áreas grandes do fundo do trabalho. E o suporte que você coloca a tinta, você providencia uma paleta. A minha é bem grandona mesmo, gigantona. Que eu mandei fazer. Tem umas menores e aqui que tenha uma fórmica por cima, porque tem umas paletas que são de madeira aqui mais porosa. Para tinta acrílica não é legal, porque ela vai segurar muito o produto. Então, escolha uma paleta para pôr as cores assim. Um cavalete de pintura. E para misturar as tintas, você pode utilizar essas espátulas. Essas de plástico funcionam super bem, tá? São baratinhas, dá muito certo. Ou então de metal, que ela serve tanto para tinta acrílica como depois para tinta a óleo também. Um recipiente para colocar a água, porque é uma tinta solúvel em água. Eu tenho esse godê grandão aqui, que eu acho bem útil. Coloco a água aqui, coloco aqui também. Então, às vezes os pincéis que eu não estou utilizando, eu vou encaixando nesses furinhos aqui do lado, já fica tudo no meu campo visual. Deixo assim. E conforme eu vou usando, eu deixo aqui separado o meu pincel. Tem aqui um lugar que tem uma certa textura para você limpar melhor as cerdas do pincel. Eu uso para limpeza dos pincéis um paninho, um trapinho, pode ser também papel descartável, também dá certo. Então, estes são os materiais para uma pintura de acrílico sobre tela. São os materiais básicos que com estes materiais, com estas cores, tem muitos vídeos. Eu mesma tenho no meu canal vídeo que ensina a mistura de cores e técnicas de pintura. Se você escolher pela pintura a óleo, os materiais, o raciocínio de escolha de cores também é o mesmo da tinta acrílica. Você pode pegar 2 tons de amarelo, 2 de azul, né, 2 de vermelho. Eu uso muito o carmim, que é um vermelho bem saturado, o azul da Prússia e o amarelo de cádmio.
Peguei um outro amarelo aqui, mas só para representar as 3 primárias, um branco, pode ter também um preto. Eu uso até pouco preto em óleo, porque eu faço a mistura das 3 primárias, que consigo um tom que a gente chama de bistre, que é a mistura que fica tipo um tom café bem escuro, é o que eu uso como preto. Mas pode ter um preto também, pode ter todas as outras cores. É questão de estilo de cada um e o que você pretende desenvolver. Sobre o produto que eu disse que ele acelera a secagem e mantém um brilho, é esse produto aqui, chama-se Verniz da Mar. Ele é excelente. Alguns pintores que pintam óleo sobre tela, às vezes eles querem retardar ainda mais a secagem. Então existe esse produto que é o óleo de linhaça, que você mistura na tinta óleo. Ele, além de diluir a tinta, ele retarda ainda mais a secagem da tinta óleo. Depende do que você pretende desenvolver. Para a limpeza dos pincéis, a tinta acrílica a gente usa água, né? Já a pintura a óleo, você precisa de um solvente, pode ser a terebentina. Eu uso esse produto aqui, que é uma água ras, ele não tem um cheiro tão forte, e eu compro em embalagens maiores assim, porque rende mais. Os pincéis são os mesmos que eu uso para pintura acrílica. Eu prefiro deixar separado, sabe? Uma caixinha com os pincéis para tinta acrílica, os pincéis para tinta óleo. Com o tempo você vai investindo em pincéis melhores para pintura a óleo. A espátula poderia ser a de plástico também, eu uso uma de metal, assim. E também você, com o tempo, se você gosta e quer aprofundar um pouco mais numa pintura acadêmica, um hiperrealismo, você pode investir em tintas a óleo importadas. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu tenho aqui essa maletinha aqui. Nessa maleta eu tenho algumas tintas, por exemplo, essa aqui da Van Gogh. A diferença é que é assim, ó, que eu acho bem legal. Enquanto uma tinta nacional, às vezes vem aqui um produto aqui dentro e pouco pigmento. Já importado, ele vem muito pigmento, então o poder de cobertura na tinta importada é muito maior. Então, com o tempo, quando você for partir para uma linha mais profissional, você pode investir em tintas importadas, assim, que vale a pena. O resultado do trabalho é bem legal. Mas para começar, não há necessidade, as tintas que a gente tem por aí dá super certo. E com o tempo também você pode investir em embalagens maiores. Mas eu confesso para você que uma bisnaguinha de tinta, gente, a óleo dura bastante, dura muito mesmo. E o lugar que eu coloco os líquidos, né, os meios, no caso para o verniz da Mar, ou o óleo de linhaça, ou até mesmo água ras, é um godezinho como este aqui, que eu coloco ele encaixado na paleta, encaixado para você ver. Assim a gente segura a paleta, sabe? Enfia o dedo aqui nesse buraquinho, ele descansa aqui no braço, a paleta, e você encaixa aqui, tá? Você poderia encaixar dois, um para o óleo de linhaça ou verniz da Mar, e o outro para água rasa, seu solvente, ou terebentina, tem alguns pintores que preferem a terebentina. Hoje falei sobre como escolher os materiais para você desenvolver um trabalho artístico. Falei sobre as características mais específicas da tinta a óleo e da tinta acrílica sobre tela. O meu papel aqui é ajudar o artista ceramista, que eu também ensino arte em cerâmica, a se profissionalizar, a desenvolver projetos autorais, a gerar receita com suas habilidades artísticas, transformar seu hobby em mais uma fonte de renda. Meu nome é Norma Vilar, sou artista plástica.